Olá, alinhados! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio no nosso lugar sagrado de Fala para o Mundo, o nosso podcast Bem Alinhados. E estou aqui hoje, primeiramente, com meu amado marido, meu marido adestrado, o meu querido, que nós fizemos essa semana 41 anos de namoro. Meu namorado, meu eterno namorado, Félix Costa. É isso aí, gente. Félix Costa, facilitador organizacional, um marido bem adestrado, como todo mundo já sabe, né? Essa maravilhosa host, que é a nossa Emma Bacarin. E hoje, depois dos nossos 41 anos de namoro, caminhando para os nossos 40 anos de casado, sempre lembrando para vocês que um dos nossos grandes propósitos é falar o quanto vale a pena uma relação e que tenha um propósito, né? Exatamente. E por falar em propósito, eu como mentora de relacionamentos, nós estamos sempre assim aprendendo muito com nossos clientes, nossos parceiros, os amigos que a vida traz para nós. E hoje a gente traz aqui um casal muito especial. Um casal que tem uma história muito linda, muito desafiadora e muito inspiradora, que é o João. O João, proprietário do Roga Village aqui em Atibaia. João empresário, João Henrique, casado com uma mulher maravilhosa, que é a Érica Takara, mãe de 5 lindinhos, 5 homenzinhos. E eles estão aqui, né, amor? Para contar o propósito deles, os desafios deles enquanto casal e empreendedores. Isso, vamos deixar eles também se apresentarem, falarem com vocês, né? Fala aí, meus amigos. Gente, aqui a gente primeiro quer agradecer a Emma e o Félix pelo convite. Que ótimo. Gratidão a Deus. Né? Amém. E eu sou a Érica, mãe de 5 meninos, como a Emma falou, não é fácil. Só isso já te deu pós-graduação, doutorado e mestrado, fica tranquila. E a gente está... Esposa do João. Exatamente. Ô Félix, primeiramente aos bem alinhados aí, sejam muito bem-vindos a conectar com a nossa história. Obrigado. E isso, assim, eu sou como você também, sou um homem bem mandado. Bem mandado, né? Quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Então existem coisas que a gente não tem que teimar, tem que seguir, né? Porque a sabedoria vem delas, entendeu? E a determinação, o foco, as coisas, o puxão de orelha. Então, a gente, obedecendo, a gente consegue fazer um resultado maior, né, Emma? Essa sabedoria. É isso. E é um jeito bem-humorado e didático para a gente falar de que, na verdade, a gente adestra nós mesmos, em primeiro lugar, adestra nossas emoções e a rota que a vida vai levando a gente sem sair de um propósito. Então, quando alguém está tentando escapar ou está desviando de um objetivo sem perceber, aí geralmente a mulher com essa capacidade nutridora, com essa capacidade de olhar os detalhes, consegue ver, olha, vamos voltar aqui para o nosso objetivo. E assim é uma forma gostosa da gente falar que um adestra o outro, na verdade, né? É verdade. Exatamente. Em prol de um propósito maior. E uma das coisas que certeza. eu acho que, como vocês falaram, né, que nos uniu, é o nosso jeito mais ou menos parecido, algumas coisas que a gente vai se vendo no outro, não é verdade? Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente está junto há 8 anos. 8 anos. Né? Temos 5 filhos. Eu tenho o Enzo do meu primeiro casamento que mora com a gente. Legal. Ela tem o Rafa. E aí temos 3 em comum, só que são todos iguais. Legal. Né? São todos criados da mesma forma, com o mesmo carinho, o mesmo amor. Né? E isso foi desde o começo, a gente sempre acordou isso,
para não gerar nenhuma diferença de uma criança com a outra. Legal. Então, de repente, uma criança, no inconsciente dela, pegar e falar assim, poxa, esse daqui tem mais privilégio que o outro. E para a gente não determinar isso, a gente simplesmente fez esse acordo para que, cara, a atenção, chama igual para todos, o presente igual para todos, entendeu? Para não ter aquele lado do inconsciente de o menos e mais e essas coisas assim. E vocês acompanharam a criação dos nossos filhos, cara, são muito... São raiz, pé na terra. Adoramos ver isso, quando a gente viu lá a criançada toda. Lama, a brincadeira da Peppa Pig, né? A cena foi encantadora, assim. Computador, eles todos sentadinhos, brincando, e um vem brincar no chão, depois volta para a mesa. E muito legal ver Uma das coisas que nos deixou muito fascinados por vocês foi ver essa pegada dinâmica de vocês com o casal e, ao mesmo tempo, empreendendo, e a família junto e a criançada nessa parte. Conta para nós, como é que é para vocês essa coisa de viver junto, ser casado, relacionamento, família e trabalho. E vocês têm um desafio plus, que eu considero que não é da nossa experiência, mas eu imagino o desafio que seja, vocês, cada um tem um enteado dos primeiros casamentos de ambos. Então, eu acho que tem muito alinhamento necessário aí na vida de vocês, para dar conta, né? Então, conta um pouquinho pra gente, como é isso? Isso assim, quando eu chamo a atenção, a gente tem, nesse acordo, assim, a gente não se intrometer no caso, né? Então, aquela situação que ocorreu não virá depois um problema de relacionamento entre a gente. Então, ela chama a atenção, tá tudo certo, é isso. Eu chamo a atenção e tá tudo certo. Legal. Porque com as crianças, a gente quer o quê? Projetar eles para uma vida. Sim. E assim, a gente conversa com nossos filhos, poxa, a gente tem várias fases de idade. A gente tem o de 2, o de 3, o de 5, o de 12, o de 13. E aí você vai, tipo... De 2 a 13, cada fase, vocês têm experiência. Muito 2, 5, 12, 13. Meu Deus, que coisa. E os nossos mais velhos? 2 pré-adolescentes, um na fralda. Eu acho que assim, tá na frente de todo, porque é que aprende muito mais rápido, pega, né? Ele tem 5 escolas, né? O mais novo. Porque são dos 4 irmãos do pai, entende? Então ele E é ele daquela analisa criança tudo. que não quer que você dá na boca a comida na mão. Não. Nossa, ele já tá tem lá na próprio, frente, né? Puxou o pai e a mãe. É isso. É isso. E sabe o que acontece? A gente, para falar um pouco de criação de filho, é um detalhe... Cara, a criança, a gente tem que tratar ela com muito amor, com muita seriedade. Tá? A gente não pode achar que a educação dela tem que projetar ela na escola, não. A educação é dentro de casa. O conhecimento é na escola, né? Então, eu falo para você, porque assim, teve uma pesquisa dos Estados Unidos que eles colocam várias pulgas dentro de um pote, tampam, e a pulga, uma hora ela para de pular. Assim é uma criança. A criança, ou você instala um programa, ou você instala um vírus. Então, Deus fez. Não, gente, desculpa. Não vamos atrelar a culpa para Deus. A culpa é do responsável e mudar esse mindset dessa criança, mudar essa mentalidade dessa criança. A gente conversa com nossos filhos dormindo. Você é uma criança maravilhosa, você é um filho maravilhoso, você foi uma criança programada, entende? Então, a gente colocando isso, cara, a gente tem um carinho enorme pelos moleques e assim, a gente deixa, vocês viram, a gente deixa eles livres. É pé na terra, é sendo criança. Legal. Isso é ótimo. Você está falando uma série de técnicas de conhecimento, de educação. Vocês fizeram algum curso, estudaram alguma coisa sobre isso? Como é que foi esse negócio? Tem curso, tem a vida, tem os cursos, né? Como criar filhos. Mas, na verdade, assim, quando alguém busca terapia para criança, eu nunca me atraí muito, porque, na verdade, os problemas não são as crianças, são os pais. E se os pais não estiverem como fonte de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para depois cobrar dos filhos, é bem complicado, porque os filhos são espelho dos pais. Exatamente. Você quer saber se um casal está bem? Olha para os filhos. É isso. Porque os filhos refletem a insegurança,
o medo, às vezes a indignação, A a raiva. raiva que não pôde Sim. ser colocada para fora. A tristeza. A tristeza, e as crianças estão muito anestesiadas hoje em dia com tanta facilidade da internet, as Da telas tela. e tudo. Então, nós somos de uma época que os nossos filhos já são adultos, né? Nós já temos netos. Eu imagino que hoje o desafio de criar filhos com a quantidade de telas e interferências externas que existe, não deve estar sendo fácil. E assim, você pegar os mais velhos e ter uma parceria com eles e tratar de assuntos, porque agora que nem o nosso de 13 e o de 12 já estão aprendendo sobre sexualidade. Pois com é. certeza. Já Entende? sabe que E eu dou assim, aula. nós E como o os nosso pais... desafio é as 5 noras, né? É porque vocês têm São tudo é 5 homem, filhas, né? Tudo É menino. outra pegada. Tudo Nossa, menino. você vai ter que ser mulher mesmo Pois ali, né, Eu mulher? já falei pra ela, a gente tem que ser melhor que os sogros deles, entende? Olha, Então, que tem o sogro, tem a sogra, a gente tem que ser melhor, porque a Pra gente poder sabe. no Natal passarem com a gente. Mas Olha a já vai se estratégia da mulher. A Verdade. gente quer a isso família com a mesmo. É gente. verdade. Porque Nós temos uma história disso. existe uma consciência, né, de que as meninas costumam ficar mais próximo da família. Exatamente. E os meninos passam As a ter a sua mulheres puxam, independência, né? exato. Minha família, nós somos 5, eu sou o primeiro. E nós somos 3 homens e 2 mulheres intercalados. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Olha que legal. E terminou com um homem. E as mulheres, até por uma questão de cultura, né? Elas têm essa coisa de estar mais perto da família, Sim. de juntar, de estar mais próximo dos pais, né? Então, é cultural. Não estou dizendo que seja assim, ou seja assado, ou que é certo ou errado, mas tem esta tendência, ou pelo menos essa percepção. E eu não fugi à regra, não, gente. Eu sou aquele filho que fugiu de casa, foi embora, foi para longe. É isso. Né? E Nossa. Cortou o cordão umbilical e desde levanta e muito anda e cedo, vai, né? É desde isso. muito cedo. E com os nossos filhos a gente também teve uma pegada muito semelhante, porque eu trabalhei muito em outros estados, viajando, né? E a gente sempre foi muito alma cigana, né? Vamos, a gente não tinha muito raiz. E a criançada ia junto, né? Então a gente acabou não tendo muito essa coisa da raiz. Tanto que quando a gente, por um tempo, nós frequentamos e praticamos a cultura oriental como uma das bases da nossa formação, e elas falam muito sobre, a gente está falando sobre culto, ancestralidade, honrar os que vêm antes, que para a gente foi muito importante. Mas era muito complexo para nós, né? Porque assim, fazia parte do nosso jeito, né? Então era um exercício para a gente isso daí. Não era uma coisa simples, não. Não é não? É essa coisa de querer que fique no Natal todo mundo junto. É difícil, né? E quando chega o primeiro casamento, aí que a gente vai ter que dividir, vai ter que ceder. Exatamente. E nós passamos por isso quando o nosso filho casou, o primeiro Natal, ainda para aumentar o desafio, ele nasceu no Natal, nosso Olha primeiro que filho. bacana. Então, dividi-lo com outra família na data do aniversário foi um desafio, mas a gente dá conta, né? Porque, Supera, na né? verdade, a ideia é trazer a nora para fazer parte da família, né? Vocês têm irmãos? Eu tenho um irmão, Um irmão. Mais velho ou mais novo? mais novo. Mais novo? Mais novo. Bacana. 6 anos mais novo. Poxa, 6 anos, então deu pra apanhar bastante, né? Não, cara, Porque- brigamos. Viu? Mas ele tinha a mãe que protegia, né? E você? Éramos em 4, eu a mais velha, minha irmã que faleceu nova na Austrália, na pandemia. E tenho mais 2 irmãos. Então, eram 2 mulheres e 2 homens. Exatamente, 2 Você é a mais Você velha. é mais Sou a velha. mais velha. Eita, o mais velho sempre tem. Essa Sempre coisa do mais tem. velho tem essa coisa. Não tinha cartilha para o mais velho, né? Não tinha manual, né? Era muito na experiência. E né? deixa eu perguntar uma coisa. Como foi para vocês lidar com a fusão das culturas, Brasil, Japão? Porque eu tenho experiência do quanto que tem uma cultura aí bem diferente. Tem.
vocês somaram um kit de desafios, né? Vocês gostam de assim, desafio, né? Já que é para entrar no desafio, mergulhe, entende? Como é que foi molhar o pé não dá. Legal. Como é que foi lidar com isso, Érica e João? Qual tá No começo até foi bem um pouquinho difícil, né? Mas cortamos isso bem. Isso ficou bem assim. Cara, foi muito. Eu vou te falar a minha visão, tá? Isso. Porque tem coisas muito legais, não, mas né? Eu acho que é legal a gente evidenciar, enaltecer o que é bom, é isso. Essa questão da cultura deles tem umas coisas assim que na minha crença, na minha cultura, eu não acredito nisso, né? Sim. Então, tipo assim, a questão da mulher, a mulher, ela não... Essa questão da mulher, ela não... Pode voltar ao normal? Pode, não, aqui já estamos conversando, aqui vale tudo. Não, é só por causa do alarme aqui. Não, é que já avisou, vai falar de mim, eu estou de olho. É o alarme de buscar as crianças. E hoje Quer dizer que isso é uma técnica, né? Para não perder a hora de buscar usando o filho. a tecnologia a favor, entendeu? Ai, gente, você que tem parte, filho, olha, acabou de aprender uma técnica de não esquecer o filho na escola, de não esquecer de dar o remédio. É isso. Bota o alarme. Mas olha, isso não é só para filhos. Para ter 5 filhos, tem que usar a tecnologia para ajudar. Não, e é o aprendizado, né? Porque a gente deixou o telefone no silencioso, mas o alarme toca. É para isso, né? E assim, a diferença, uma das coisas da cultura assim que eu acho que me impactou muito é a diferença entre homem e mulher, filho homem, filho mulher, né? E assim, é muito forte isso, né? Na cultura deles. E eu vejo que assim, existe uma tem que ter na minha crença, sabe? Para mim é igual, é filho. Sim. O amor, né? Então, uma das outras coisas que eu vi também que assim, eu vejo porque quando só para vocês entenderem um pouco, minha cunhada foi a primeira brasileira a morrer de Covid na Austrália, com 38 anos de idade. Nossa. E foi dali que nasceu a Janela de Deus lá no Roga, porque a gente subia para rezar, para fazer as nossas orações, naquilo que a gente acreditava, pela vida dela. E aí a gente começou a olhar com um olhar diferente. Eu falei, cara, isso daqui é a janela de Deus. Né? Então, por que é a janela de Deus? Porque a janela de Deus ela é infinita, a nossa é limitada. Então, lá você olha o todo. E voltando nesse assunto do homem e da mulher, isso daí foi uma coisa que me impactou muito, entendeu? Porque, cara, todos os nós são iguais, né? Então, não é porque o mais velho vai ter o melhor privilégio. Não. Quem que vai ter o melhor privilégio é aquele que faz acontecer, é a meritocracia. Né? Então, logo na hora que a gente chegou aqui, a gente falou com vocês, a gente tem 5 filhos, 5 mão de obra futura, né? Então é a investimento, gente... É investimento. Só que a gente não quer herdeiro, quer sucessores, né? Porque, sabe, as crianças têm que entender que a vida lá fora é o pescar. Sim. E o pescar, eu não vou entregar a vara pronta para ele e com o peixe já, não, cara. Ele vai montar a vara, vai pescar. E para isso o exemplo vale mais do que uma teoria, né? Assim, fazer com que as crianças vejam esse exemplo de luta, de realização, de buscar os objetivos. Isso eu acho que vocês fazem muito bem, né? Com as crianças ali, vendo vocês no trabalho e fazendo a liçãozinha de casa ali na mesa, né? Não, e fazendo a lição, rodando vários pratos juntos, né? Eu até faço uma brincadeira com ela, que a gente começa deitando na cama, eu e ela. Na madrugada, começam a pular os pequenos, né? E aí, para eu achar ela depois, eu tenho que procurar no Waze. Tem que tirar, né? Tira um, tira outro. De tanta criança que tem na cama. A cama assim, tem que ser a Super King, né? Não, é a Super King. Mas não dá mais, acho que tem que juntar 2. Não, a Super King, vocês não fazem ideia. Eu vi a medida dela há pouco tempo, porque quase nós compramos uma, não ia caber no quarto a Super King. Não, e assim, eles vão empurrando a gente e a gente fica na beira, né? Aí eu falei, caramba, agora eu tô entendendo. Qual o maior desafio para vocês nessa fase que as crianças estão hoje? Porque vocês têm fase de 2, 3, 5, 12 e 13. Qual o maior desafio para o casal? Porque
a gente está falando de tantos assuntos da espiritualidade, eu quero que você fale um pouco depois. Mas qual o desafio para o casal, João e Érica? Sobra tempo para vocês? A gente arruma tempo. É igual tem um ditado, né? O que você faz da meia-noite às 6? Então... Primeiro tem que fechar a porta do quarto. As crianças não a gente arruma tempo. Às vezes a gente consegue, muito raro, mas dá... agora, recente, cara, nesse ano, sendo aberto para vocês. Sim. Foi a primeira vez que nós saímos só nós dois. Porque eu ia perguntar, vocês estão sem as crianças? O dia dos namorados. Né? No dia dos namorados vocês conseguiram escapar. Dar uma escapada, sair para jantar. Legal. E conversar. E sabe, um olhar para o outro, a gente se olha, a gente tem o carinho entre a gente tem a lealdade entre a gente, o respeito entre a gente. Legal. Então, sabe aquele lance de a gente dormir tranquilo? Eu acho que isso foi a maior aprendizado. Eu devo muita coisa a ela, que é assim, a gente tem que dar honra a quem nos honra, né? Muito assim, legal. Vocês... Isso é bem importante, porque isso é inspirador ouvir isso. E eu falo para você que assim, a minha caminhada com Deus hoje, quem me apresentou o caminho foi ela. Inconscientemente, porque... Mas assim, apresentou. Eu tenho que agradecer, porque assim, o processo da minha mudança, a quebra de crença, a quebra de muitas coisas que o mundo plantou lá fora, né? Eu não nasci herdeiro, né? E eu tive que começar cedo na minha vida para ir buscar, sim, entende? Então, muita coisa a gente aprendeu o quê? Eu falo uma coisa para você, muita gente fala assim, eu aprendo no amor. Cara, desculpa, cara. Foi na porrada. Eu só aprendi apanhando, na dor e buscando, sabe? Então veio um desafio atrás do outro e nesses desafios eu questionando quem era Deus. Bárbaro. E aí vem umas porradas assim que você fala, poxa, como? Meu maior sonho era ser pai, né? Veio o Enzo do meu primeiro casamento. Aí na sequência, o Enzo tem um problema no coração. Opera do coração com 1 ano de idade. Na sequência, eu tenho uma depressão. Eu achava que era doença da moda. Depois de 1 ano dessa depressão, descobri um câncer no ouvido, na cabeça. Tirei o câncer da cabeça e assim... Eu gosto de contar essa história, porque assim, em nenhum momento eu me fiz vítima. Em nenhum momento eu fiquei pregado na cruz, chamando. Eu não contei para o meu pai, para minha mãe, não contei para ninguém. Na época eu contei só para minha ex-mulher, porque eu fiz um seguro de vida e falei para ela, não conta para ninguém, por favor. Quero que você respeite, porque ninguém de fora vai resolver. Ninguém é médico, entende? E aí eu peguei e falei, cara, eu vou sair disso do mesmo jeito que eu alimentei, eu preciso matar de fome. Então fiz uma cirurgia. Essa cirurgia durou o processo inteiro 18 horas. E aí perdi 60% da audição direita. E aí começou todo o processo da minha caminhada de espiritualidade, eu acho que naquela mesa de cirurgia. Mas eu ainda não entendia. Sabe? Porque eu falava, cara, quem que é Deus? Só que nós somos Deus. Nós operamos o milagre. Quando a gente tem a fé. E para você que está aí se inspirando com essa história de superação do João e vive desafios de saúde, filhos, empreender e ter uma estratégia para conseguir um tempo para namorar, quer saber mais sobre isso? Comenta aqui como é que você faz para ter esse tempo, como é que é para você superar esses desafios. E compartilhe esse vídeo com quem precisa também se inspirar com histórias assim como a do João e da Érica. Bacana. Não, e assim, a galera dá dica também, né? Porque a gente aceita dica, a gente não está entregando um manual, né? Nós estamos aprendendo o tempo todo. Acho que um dos prazeres e a riqueza do podcast, que na verdade é uma extensão da nossa vida, onde os nossos mentorados, os nossos amigos... É trocar essas histórias, porque a gente sempre aprende com outras pessoas, porque ninguém viveu aquilo que só você viveu. E você falou uma coisa interessante. Às vezes a gente está em depressão, né? E é neste momento que a gente bate no fundo do poço que a gente é levado a revisitar nossos valores, nossas crenças,
nossa espiritualidade, que nada mais é esse olhar para dentro, né? Encontrar nossa potência. E você trouxe assim, o quanto foi importante a presença dela também nessa caminhada tua, né? Então, o respeito, né? Essa honra ao outro, ao que o outro tem de significativo, é muito, muito importante, né? A Emma também, nesses anos todos, né, que a gente está junto, 41 anos juntos e 40 de casado, ela também teve um papel muito importante, né? Para me ajudar a resgatar a minha verdade, né? Porque essa é a nossa... É o resgate. É o resgate é a da nossa sensibilidade da mulher, né? Tocando o coração do homem para ele se abrir, né? Porque ninguém é mais reservado à toa. E nós temos essa sensibilidade e poder ajudar o homem que a gente ama é um bálsamo, né? E é na dor, né? E é na dor que a gente se fragiliza, né? E a gente tem que entender, nós como os homens, que a nossa cura está do nosso lado e às vezes a gente não enxerga. Sim. Entende? Porque, assim, hoje o papel do casamento, na lealdade, você ter essa conversa, você falar da tua dor, e você está falando para uma pessoa que convive com você, mas não está dentro de você, ela está fora. Então, o conselho dela é muito mais incisivo, muito mais cirúrgico, entendeu? Para aquilo que você realmente precisa, e aí você começa a entender que o negócio é mais diferente. Sem dúvida. Tem uma passagem que fala que a mulher edifica o homem, né? E isso é verdade. Desde que você caminhe com a verdade, com a lealdade, com a fé. Né? E esse papel na minha vida, quando ela entrou, cara, tava em outra vibe, outro rolê. Né? E aí, quando as coisas vieram caminhando, aí você fala, cara, entendi, é isso. Você precisou perder 60% de um ouvido de audição para poder escutar alguém que estava do teu lado. É isso. Olha só. Já mesmo. parou pra Essa é a pensar metáfora. nisso? Né? Porque às vezes a gente precisa perder aquilo que tem para dar valor àquilo que não percebeu que tem. Perfeito, é Eu isso acho mesmo. que isso é uma mesmo. pegada bem importante. Né? É. E eu falo isso porque, assim, as histórias são diferentes, mas os aprendizados são muito semelhantes. Né? Então, a gente, muitas vezes, precisa perder algo para conquistar algo. Né? Uhum. E você falou uma coisa muito, muito legal no começo, que foi assim, todos são cuidados do mesmo jeito. Até porque são todos meninos, são todos homens. Sim. Né? E eu vou te dizer, eu tenho um homem e tenho duas meninas. Né? E vou te dizer que ter Gêmeas. mulher é outra Gêmeas? coisa. Nossa, são Nós gêmeos. somos Nossa, gêmeos, que então. legal. E eu vou te dizer, mulher é outra coisa. Mulher bate mais forte, ela vai mais profundo, ela exige mais. E a gente acaba tendo uma outra pegada. Tá? Então, assim, são pegadas diferentes. Apesar de serem meninos, eu sei que deve ter... Cada um tem um jeito de ser. Tem. Cada um tem uma sensibilidade diferente. Cada um tem uma opinião diferente. Sim. Eles têm uma necessidade própria. E não dá para tratar todo mundo igual. Porque não são iguais. Nós não somos iguais. Eu me lembro Cada quando... um é dedinho, né? É um dedo diferente, exatamente. É muito legal, né? Porque Isso essa mesmo, metáfora, né? diferente. Fazem parte da mesma mão, Exato. eles respondem ao mesmo coração, à mesma cabeça. Mas cada um tem uma função específica. É. E reconhecer isso, não é simples, é complexo. Mas quando a gente está falando disso, você falou, aí nasce a Roga. O que é a Roga? O Roga é... o Roga. Rogar. Rogar. É, Roga Village. O Rogar, ele é o antigo Espaço Talismã, o CNPJ é o mesmo, só que a gente foi contestado na Marcas e Patentes por uma pessoa bem conhecida, bem famosa, aí, porque tem um nome Talismã. Legal. E aí tá tudo certo. Aí veio para o processo de mudança, e a gente está vindo num processo de várias mudanças, né? E nasceu, que nem eu falei para vocês, o Espaço Talismã, e virou Rogar Village. Rogar significa tranquilidade em hebraico, né? A propriedade é da família há 50 anos do meu sogro, e o sonho legal. dele era transformar aquilo, mas assim, é lapidar um diamante. E para lapidar o diamante, você passa pelo fogo, São você anos. descasca, Dureza, são né? anos. Décadas. É.
Então, vocês estão fazendo isso brilhantemente, porque nós que conhecemos o espaço agora, recente, ele já está um diamante. Ele para quem olha de fora, já percebe o brilho. Mas sabe por quê? Porque desde o começo foi impresso a proposta. O propósito e não a proposta. Qual o propósito do espaço que vocês administram? O propósito hoje do Rogá é transformar a vida das pessoas com a energia da natureza. Tá? Então a gente tem processo de cura, né? Processo de cura, detox mental, conexão com a sua espiritualidade, independente da sua religião. Né? Legal. E o que eu falo assim, tudo foi um chamado. Então, como a gente falou que a gente descobriu a janela de Deus. E essa janela de Deus, o que é isso aí? Porque o pessoal não sabe, né? A janela de Deus é um lugar que a gente tem dentro da propriedade, está a 984 metros do nível do mar. Legal. E lá você enxerga o além. É um mirante. Bacana. Só que é um mirante de conexão. Sim. Né? Então a gente vê que subir ao monte, né? Então a gente sobe aos montes para se conectar. E quando a gente sobe a pé, a gente esgota o físico. Imagino. Esgota a mente. Metros. Nós subimos de jipe, né? E foi com emoção. E olha, gente, eu vou dizer para vocês, subir de jipe já foi uma Subimos para conhecer. Subir aquilo ali a pé tem que ter coração de grande. Deus com o João dirigindo. Não, porque assim, na emoção a gente esgota também, né? Dispara adrenalina, então isso E você falou que lá é uma plataforma que está em cima de uma pedra especial, né? Que pedra que é aquela? Lá a gente está em cima de uma laje de quartzo rosa. Uma laje de quartzo rosa. A pedra do amor, né? E quartzo rosa tem uma frequência vibratória, né? Então, para quem conhece, quem estuda, né, sabe que todo o mineral tem uma vibração, né? E o quartzo rosa tem uma característica específica que está ligada ao amor, ao alto amor, né? Ao amor próprio, né? Porque você só pode dar o que tem, né? A cura, é verdade. Que é a cura. Né? Bárbaro. E lá a gente já viu milagres acontecer lá em cima. Né? Então eu falo para você que assim, é diferente. Legal. E tudo que a gente fez lá, quando a gente fala com o propósito, só para você ter ideia, na propriedade, a gente já plantou 5.907 árvores. Né? Mas isso para uma questão de recuperação, impacto ambiental, ou foi uma proposta pessoal? Uma proposta pessoal. É mesmo? O que acontece? A gente tem uma área, a gente queria aumentar a nossa Mata Atlântica, né? Para trazer os pássaros, para proteger toda a biodiversidade do lugar. Legal. A gente fez uma parceria com um biólogo daqui da cidade. Aí o biólogo é contratado por essas pessoas que precisam fazer compensação ambiental e aí a gente libera o espaço para fazer esse tipo de plantio. Então a gente trouxe assim mata nativa. Lá na propriedade a gente não tem uma fossa, tudo biodigestor, a gente trata da água. Entende? Todos os chalés lá a gente colocou, são os quadros de um artista que está sem andar faz 8 anos, precisa fazer uma cirurgia de bacia, mora em Guarulhos, e a gente falou, cara, a gente tem que assim conectar com pessoas e com pessoas tornar isso um propósito. Bacana. Porque assim, não é venha a nós ao vosso reino nada, entende? Tudo ali tem um significado, tem e é interessante uma história por trás. Quando vocês contam a história de vocês começam a contar a história da família, né? Você até me contou um momento que vocês passaram, que aí você teve a sensibilidade de ajudar no sul, quando teve recentemente a enchente. Aí você foi para lá, e você contou que você não foi para lá com a aprovação. Com a autorização, com a autorização dela. Ai, você foi de outro essa jeito, história né? que eu achei demais. Cara, essa história... eu posso voltar 2 episódios antes disso? Posso? Então eu vou te contar. Quando a gente fala das coisas de propósito e fala de dor... Sim. Ela, quando o Davi nasceu, ela passou por um dos momentos... Davi qual que é? O de Davi 2? É o caçula. O de 2. Legal. Quando o Davi nasceu, ela passou por um processo muito delicado. Com 10 anos de vida do Davi. 10 dias de vida. Eu tive uma embolia pulmonar. E eu chorava. Falei, não é possível, né? Por que está acontecendo isso? Claro. E fiquei 12 dias na UTI. Com ele recém-nascido. Exatamente. Isso. Só que ele não podia ir para a UTI. Não tem como. Ficou com a minha mãe, com a minha prima.
E você administrando tudo Foi isso. ele administrando tudo. E segurando... E eu sentia, né, pela voz A vida dele de vez que em quando dá um o chão chacoalhão o assim. chão desmoronou, né? Claro. E é daí que a gente surge. E aí olha que engraçado. Engraçado não, interessante, né? Ela saiu da UTI, depois que ela saiu da UTI, ela saiu em março e o aniversário dela em abril. Eu falei, da mesma forma que você ficou 12 dias na UTI, nós vamos ficar 12 dias viajando só eu e você. Eu falei, mas como? E as crianças? E aí eu falei pra ela, da mesma forma que você ficou na UTI, nós vamos agora viajar. Vamos Nós vamos celebrar pra a UTI. vida. Nós vamos pra UTI. Pra nossa, né? A nossa... Porque assim, eu imagino qual foi o baque para você segurar a Imagino. peteca com uma criança de De 10 dias de 10 vida. dias, outro de alguns Você outros falou uma dias, coisa. um ano, É. o outro de 4, não é isso? Isso eu falo pra Uau. você que foi um suporte assim que a minha mãe, a minha prima, meu pai deram assim Que a gigantesco, família porque foi pararam importante. a vida deles para ajudar a gente, Bárbaro. né? E aí nós fomos viajar pro Ceará. É, Chegando no Ceará, eu tenho família lá, né? Embora meus pais são do sul, sim. um do sul do Ceará, outro do sul da Bahia. Eu brinco. E aí Cara, eu sou da Bahia, é ótimo. A gente A tava minha- acreditando, Eu né? falei, essa é do sul, tá bom, ué. A minha mãe é cearense, meu pai é baiano, e a gente foi lá pro Ceará e eu tenho família no Ceará, Sim. né? E aí a gente foi no mercado lá, e é um mercado bem legal assim, que tem várias lojas, o mercado tava com o estacionamento cheio, a gente parou o carro em frente, essa loja que era o Só único tinha lugar essa que vaga. tinha. Sim. E aí ela falou, nossa, eu preciso comprar uma bolsa moda praia. Só que antes da gente inaugurar, que a gente não inaugurou ainda, a gente fez uma promessa com Deus que antes de inaugurar a gente tinha que fazer um evento que impactasse a vida de alguém. Uau. Mas eu não sabia que tipo de evento que era. Sim. Aí eu falei, cara, então tá bom, vamos fazer. Seja feita a sua vontade, né? Eu não vou discutir. E aí ela entrou nessa loja que precisava comprar. Aí ela me chamou e falou, vem cá, olha só, tem a sunga, tem o biquíni e a sunga de A todas moda as crianças. praia, família. Tudo com a mesma estampa. Que graça, legal. gente. Só que a diferença era o propósito. As estampas As eram estampas. pintadas por crianças autistas. Uau. Ah, que lindo. E aí foi E o nosso mais velho, a gente descobriu que tem autismo, o que operou do coração. Só que ele, assim, o autismo é uma coisa que a gente fala o seguinte, deficiente é aquele que não entende a eficiência do outro. Sim. Então somos nós. Exato. Porque eles têm uma conexão e uma velocidade de pensamento surreal. Diferente. Sensibilidade Total. fora do comum. Total. A espiritualidade deles, quero eu chegar perto disso. Sim. Né? E aí nasceu Todos por um Propósito. Todos por um propósito são todos os nossos amigos por um único propósito. Legal. Ali desceu um raio para a gente fazer um desfile de moda para as crianças. Uau. Mas a gente estava usando o nome autismo, mas eram todas as diversidades. Os E aí- neurodivergentes. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu liguei para o Félix. Félix, você é meu amigo, tal. Pô, João, dá seu Pix. Não quero. Tô precisando contratar isso. Preciso, você levanta a bunda da cadeira e vem me ajudar no dia do evento. Legal. Então, isso tornou que todos doaram. Foi um evento incrível, bateu 600 pessoas. Na sequência, teve o lance do Sul, A enchente e tal. da enchente. Porque esse evento foi o ano passado das crianças, que foi o Todos por um Propósito. Legal. Depois de 2 semanas aconteceu o lance do Sul. E aí o lance do Sul, eu cheguei para ela, eu falei assim, tá me incomodando isso. E a gente, cara, numa situação bem apertada, as coisas acontecendo, e eu falei para ela, você me autoriza eu ir? Ela falou, não. Eu falei, você me abençoa? Ela falou, sim. Eu falei, então eu tô indo. Bacana. Muito Foi. incrível isso, Foi porque incrível mesmo, quando a porque- mulher abençoa, tudo flui. Tudo Pode flui, não autorizar, exatamente. mas tu Pode não abençoa. concordar. Eu falei disso num episódio anterior. A potência que a mulher tem e a bolha que um casal unido tem de proteção é uma coisa que arrepia mesmo. Porque o Félix fala, se você não estiver concordando, eu paro porque eu já sei que não vai dar certo. A importância do alinhamento, bênção. da nossa união alinhar, em é prol isso. de algo maior. É. Porque se um dos dois não concordarem e tiverem ali E desabençoar.
resistindo, brigando, às vezes calado, mas por dentro não quer, não vai dar certo. Não vai. Agora, quando tem uma autorização abençoando, uma autorização que é o abençoar, partes, né? Não é uma autorização que ela manda. Não vai. É algo de, não, se você é bom para você, se você quer ir, você vai ficar mais feliz, então eu tô junto com você. Aí tu foi pro sul. Cara, aí eu fui pro sul. E lá? Só que aí é o seguinte, lá a gente viu situação que não chegou nada, Meu Deus, né? não teve quem não se sensibilizou. Mas com o assim, Rio Grande do Sul. a coisa, eu falo para você, você foi lá para ajudar? Não. Fui lá para servir e me encontrar com Deus. Legal. Porque você vê que todas as pessoas que estavam lá tinham uma garrafa d'água para beber. E além de tudo, te dá um abraço e Deus te abençoe. Eu falei, o buraco é mais embaixo. Tem que aprender. Gente que perdeu tudo. Sim. Pessoas que estavam com roupas assim da mulher, roupas femininas, e estava procurando a família inteira, entende? A gente viu coisas lá que deu uma assustada. Imagina. Só que ao mesmo tempo, a gente estava numa situação que a gente estava buscando sócio investidores, né? E aí, Naquela época. naquela época. Sócio investidor para o espaço. Pro espaço. Tá, legal. Né? E aí, o que aconteceu? Olha só. Eu acho que a maioria das coisas que aconteceu na nossa vida foi servindo. E esse é um detalhe muito importante para a gente entender qual que é a nossa próxima chave, o nosso próximo degrau. Bárbaro. Quando a gente serve, as coisas mudam. Eu não fui lá para buscar sócio. Só que há 5 anos atrás, a gente tinha um barco pequeno, que aí esse barco a gente pegou e vendeu, e a pessoa que comprou da gente pegou num sábado, o marinheiro falou, você vende o barco? Eu falei, vendo. Aí ele pegou e falou assim, o cara pode dar uma volta? Eu falei, pode. Deu uma volta. Aí eu conversei com a pessoa no telefone. Cara, eu senti uma coisa boa, uma voz boa. Ele falou, só que tem um problema. Para mim poder te pagar na segunda-feira, eu só consigo na segunda. E eu tô com a minha mãe aqui, eu queria dar uma volta. Eu falei, cara, faz um termo de responsabilidade, tá tudo certo. Sabe quando você sente uma paz, né? E nisso, a gente tem que ter ouvido e escutar nossa intuição. Nisso criou um relacionamento, ele foi lá para a gente poder fazer os trâmites de cartório, tudo certo. Ok, perfeito. Aí eu estava no Sul, a gente levou Isso o foi TV. Quantos anos antes? 5 anos atrás. 5 anos antes, tá. Isso foi um evento que aconteceu e tal. Isso. Tá. Aí a gente estava no Sul, no aeroporto de Canelas, esperando um avião de Bragança que estava levando medicação para a gente lá. E eu não conseguia contato com o piloto. Nisso estava nós com o UTV, porque o UTV ele não pode andar em vias, então a gente estava escoltado pela polícia militar lá. Sim. Nisso, para um Uber. Quem que me desce do Uber nesse aeroporto? Tava. O cara que comprou. Nosso amigo que comprou o barco. Que doideira. E ali é a mesma coisa que você encontrar uma pessoa que você conhece no meio de uma guerra. Sim. Cara, a gente se abraçou, chorou e tal, e foi uma reconexão E ele também tinha ido para contribuir, ajudar, para para servir. Para servir. Servir a palavra-chave. Todos Servir. que estavam servindo. Servindo, isso. Bárbaro. E aí, nisso a gente reconectou, ele foi almoçar com a gente, e aí ele falou, caramba, João, tudo aquilo que vocês falaram há 5 anos atrás, realmente está acontecendo, né, cara? Que legal, tá incrível isso. Ah, O que você... depois de lá, vocês se encontraram aqui. Aqui, que a gente convidou eles para almoçar Sim, com a gente, né? sim. E aí ele pegou e a gente lá, e ele falou, cara, o que você precisa aqui? Para terminar, né? Para terminar, o que você precisa para terminar aqui? Eu falei, de um sócio igual a você. Ele virou, apertou minha mão e falou, temos um negócio. Uau. Falamos, sabe? De novo, servir. Sem dúvida. E aí a gente está vendo que tem essa conexão, dessa despressurização lá no espaço, dessa conexão com a espiritualidade. A gente está trazendo receita de vó. Legal. Entende? Para dentro
para dentro. Do espaço, do restaurante. Feito, que né? legal, gente. Não, porque a comida... Gente, eu comi lá. É simplesmente fantástico. Maravilhoso. Simples, mas saborosíssimo. Muito bom. Extremamente bem feito. Legal. É isso. E esse espaço, então, ele é destinado para quê hoje? A gente está prestes a inaugurar. Né? Então, ó, já grava aí, moçada. É. Já entra aqui, faz um contato, né? É. Logo, logo vai estar lançando. E Você que está procurando um local para um evento, um local ímpar, com uma conexão com a natureza incrível, com a comida maravilhosa, com gostinho de vó. e gente que tem Busca prazer aí, em servir. Roga Village, com 2 L's. E aí, como que é esse lance? E aí, o que a gente fez lá na propriedade, né? Na propriedade, a gente está simplesmente agora, a gente vai trabalhar com corporativo, com casamento, com treinamentos, Retiros. entende? Com retiros. Então, a gente está... Exclusivo, né? Isso, a exclusividade de a pessoa se conectar, né? Então, a gente tem uma pista de UTV lá dentro. Acabamos de homologar agora um heliponto na ANAC. Bárbaro. Então, a gente está fazendo, assim, um local que a pessoa volte a origens, né? E isso a gente está percebendo muito lá. Tá vindo grandes amigos nossos lá e eles chegam com aquele ar que o mundo lá fora impõe, aquela disputa e de repente O ego lá em cima, né? o ego, né, a Aí começa a vaidade desmontar. inflamada do eu e não, é o nós, então vamos diminuir, vamos respirar. E aí... É tão libertador esse desmontar, demais. né? Nossa, eu não preciso competir o tempo inteiro, eu posso ser eu Que legal, mesmo. cara. se encontrar com você. E qual Fala. Qual é o papel de cada um lá para fazer essa gestão? Porque vocês têm muito trabalho, né? E as crianças Vocês estão devem lá, ter uma grande juntas. equipe, né? Muita gente lá. Quem faz o quê? A Érica, com o olhar sensível dela, quietinha, eu sei que ela tá lá nos bastidores olhando tudo, né? E aí? Fora as crianças, na época, eu me descuidei por doar 100% às crianças. Sim. E aí me indicaram uma linha, não sei se você conheceu, a linha Datame, uma coreana. Sim. Que aí os produtos são todos naturais, né? E assim, eu me reencontrei, Que legal. né? Na questão de... Então de você cuidado, tem teus de- produtos sim. naturais, ajuda as pessoas a se conectarem com esse Com autocuidado, esse autocuidado, né? Bárbaro. com a linha natural. Que bom. Com esse E autocuidado, e ela também fica por trás, os bastidores, mesmo Também. sendo mãe empreendedora, ainda está Mãe, segurando. esposa, empreendedora. Isso, e segura a coleira, entendeu? Isso aí. Ela libera onde eu vou. Quietinha, perfeito. quietinha. Esse é o poder da mulher, né? E a sabedoria do homem fazendo Exatamente. os vínculos, o alinhamento, o cuidado. Né? Isso, e assim, a bárbaro. nossa equipe, eu quero, né, dedicar, eu acho que a gente não faz nada sozinho, Não. se não é a nossa equipe lá. Eu acho que tudo acontece porque eles estão presentes e assim, eles entenderam o nosso papel, que o nosso papel lá, qual que é a função de vocês? Servir. Bárbaro. E o deles também é servir. Então eu falo para você que hoje as pessoas que estão chegando lá para servir, Que legal. para se conectar, para se doar, né? E uma das coisas que eu aprendi lá no Sul é isso: doar não é dar o que sobra, é dividir o que tem. Entende? Então o que a gente doa é o nosso conhecimento, é o nosso tempo, que é muito precioso, é o nosso amor, né? E você falou de uma coisa muito importante. Isso é abundar. A abundância. Né? Ninguém dá o que não tem. Então a gente tem que, né, deixar vazar, transbordar o conhecimento, a solidariedade, o alimento, o amor, né? O respeito. E você está falando de uma coisa que é um dos pilares do nosso processo de bem alinhados, é o servir. Se o ser humano tem consciência do papel do servir, ele tem consciência do papel de liderar, porque liderar é servir. E liderar não é dar ordem, não é essa autoridade. Liderar é conduzir, influenciar para o bem comum. Né? E para isso precisa de autoconhecimento. A gente precisa conhecer o outro, aprender a se comunicar e aprender a saber que a gente vive numa rede. Né?
E aí, você que está nos acompanhando, que tem gosto por desenvolver, por se conhecer, gosta de servir e tem consciência de rede, esse aqui é o canal. E aqui a gente vai estar trazendo amigos como esse casal, né? Exato. E chega para cá que você fica bem alinhado, né? E tem uma coisa do papel do líder que é muito pouco falado, mas é muito importante, no meu ver, que é o quanto que o líder, o papel da liderança também é dar atenção às pessoas. E isso é um servir, porque às vezes o que a pessoa está te pedindo é muito pouco. É ser ouvido, é ter o não julgamento quando ele traz uma demanda, seja um colaborador, seja um cliente, seja um hóspede, seja um mentorado. Então, o líder também precisa aprender a dar essa atenção e, para isso, ele tem que ser mais sensível, ele tem que ser mais empático e não julgar, né? Porque, às vezes, você olha alguém de cara feia e, de imediato, você pode achar ele está bravo comigo. E a pessoa está triste, está preocupada com o boleto que não pagou. Enfim, o papel do líder é muito precioso. E a vida lapida, né? Como todas as dificuldades que vocês passaram, o quanto de liderança vocês têm aí enraizado para liderar. 2 líderes, né? 2 as crianças, empreendedores, né? Porque a gente é isso, né? Não é? É um casal inspirador, tá? Eu acho que Obrigado. essa foi acho que foi o motivo que nos uniu, né? Essa inspiração, essa história que vocês trazem de superação, de propósito, de respeito, né? Porque a gente nota o quanto vocês têm essa pegada do respeito. E que as nossas ações confirmem nossas palavras, não é verdade? Sem dúvida. Exato. E que a prosperidade possa estar na casa de vocês. Amém. Né? Com tudo de bom que vocês estão servindo. E tenho aqui sejam nossos amigos. Com certeza. Né? Nesse reencontro. Com certeza. Eu vou convidar para a gente fechar nosso... Eu ia Fala. perguntar se vocês gostariam de deixar alguma mensagem, uma dica da história de vocês, com pessoas que se conectaram com a história de vocês. O que vocês poderiam dizer para elas? Uma fala sobre a história de vocês que vocês dariam de dicas. Qual é a dica que você deixaria para o mundo? Quer falar? Eu falo. Cada um podia cada um dar a fala sua. Cara, né? eu falaria estender a mão. Mas estender a mão não para matar afogado, para puxar. Tá. Porque o mundo lá fora já joga limão na ferida. Sim. Então, às vezes, que nem para encerrar esse assunto aqui, um abraço faz a diferença na vida da pessoa. Show. Perfeito. E às vezes as pessoas estão se preocupadas tanto com o material lá fora, estão esquecendo de olhar dentro de si. E às vezes está igual o Kinder Ovo, bonitinho por fora com a surpresinha dentro. E às vezes para a gente tratar essa surpresinha dentro é estendendo a mão e dando um abraço e às vezes dando um conselho, entendeu? Chamando para respirar, chamando para colocar o pé na terra, chamando para despressurizar. Porque uma das coisas mais impactantes no mundo que está acontecendo hoje e está sendo pouco falado é a doença mental. Sim. E só quem teve uma depressão sabe o que dói. Sim. Entende? Dói. E não é doença da mão. Não é? Não. Não. É da alma. Da alma. É isso. É a alma gritando, pedindo por socorro. Show. Então eu acho que o que eu faria, estender a mão. Ótima dica. É isso. Tua dica. Eu acho que assim, ninguém é perfeito, nenhum casal é perfeito. Eu acho que o amor unindo, né? Acho que é o propósito. Tudo flui, né? Né? Bárbaro. O rio flui. Respeito, é isso. Muito bom. E tua dica? O rio flui, né? É isso. A minha dica é humildade. Humildade porque todo ser humano tem algo de precioso para nos ensinar. E quando a gente tem a oportunidade de falar com outros casais, outros empreendedores que caminharam por estradas que eu não caminhei, eu tenho muito a aprender. Sim. E quando eu estou no papel humilde, eu estou realmente ouvindo. Não estou colocando meus julgamentos. Eu acho que isso é a minha dica. É isso. O que me sai aqui de dica, e é inspirado no que vocês falaram, é a gente aprender a servir.
Porque servir não é só facilitar a vida do outro. Servir, antes de mais nada, você está disposto e disponível para ouvir as falas divinas. Né? Porque Deus fala através da tua intuição. Então, assim, servir está pronto para. Então, essa é a dica inspirada em vocês. E eu posso colocar 4 palavras para Pode. o casal? Pode. Eu acho que o casal, para ter sucesso, é resistência, insistência, persistência e consistência. Coisa boa. Isso daí é um livro que... Persistência. Resistência. Insistência. E consistência. Isso. Perfeito. É um livro que eu estou escrevendo de toda essa história. Logo mais está para sair. Estou dando um spoiler já aqui. Tá aí, a janela e a vela desce da cruz que ela foi feita para Jesus. Que legal, cara. E aí a gente aborda esses quatro alinhamentos que eu acho que isso faz um casal. Porque falar que o casal não tem dor, que já, é só... Não. Já temos o próximo encontro com o lançamento de livro. O lançamento Vamos do livro. Lá no Rogar, né? Vamos embora. Com certeza. Gente, eu isso. convido vocês. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente até este momento. Foi muito bom. E espero que vocês tenham curtido, assim como nós curtimos. Né? Obrigada por estarem conosco até o final e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.